Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Você aí no seu lar, eu oro para que o Senhor Deus possa abençoar a sua família, a sua casa e que possa guardar você. Nós estamos realizando mais uma vez esse culto online e o meu desejo é que a palavra de Deus possa chegar, alcançar o teu coração. Mesmo nós estamos aqui, você estando aí no seu lar, e a palavra de Deus chegando ao seu coração. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 1, o versículo 3. Somente este versículo, irmãos, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, eu fico observando como existem pessoas que conseguem tirar coisas boas de situações ruins na vida. Como que existem pessoas assim, que conseguem extrair coisas boas em circunstâncias difíceis, em circunstâncias ruins. Que ele, em um momento de caos na vida de algumas pessoas, ele consegue ver algum ponto bom. Existem muitas pessoas assim. O oposto também existe. Pessoas que conseguem tirar coisas ruins de coisas boas na vida. Coisas que vão acontecendo tão boas e pessoas vai tirando, extraindo tantas coisas ruins desses momentos bons que a vida propõe. Irmãos, eu me lembro, eu quero compartilhar com você uma pequena experiência comigo. Há muitos anos atrás, cerca de 12 anos e meio mais ou menos. Foi numa crise que houve também no Brasil, em 2008, e por volta dessa época aí, eu estava procurando emprego e eu fiz um processo seletivo, na verdade, em uma empresa multinacional. E eu tinha um sonho, um desejo naquela época de entrar em uma empresa multinacional. Então eu passando pelos processos seletivos, aquela perspectiva ia aumentando cada vez mais no meu coração. Aquele desejo, ele ia crescendo, a esperança de estar entrando lá. Cada processo que eu estava passando, eu estava sendo aprovado. Até que chegou no último processo, e eu fui reprovado. Depois eles mandaram uma carta para mim dizendo que eu não se enquadrava dentro do perfil da empresa. Aquilo acabou comigo, porque era o desejo que eu tinha. Constantemente eu enviava currículo para aquela empresa e de repente aquela notícia para mim foi um baque naquele momento. Mas eu tinha que procurar um emprego, estava desempregado e Deus me abriu uma outra porta. Eu não estava contente ainda, porque quando eu fui fazer entrevista na empresa em que me chamou para me fazer aquela entrevista, então no caminho eu vi que ela era totalmente um caminho fora de mão e eu fiquei triste. Eu falei, olha, se for para mim ficar nessa empresa, Senhor, que aconteça isso comigo. E quando eu cheguei dentro da empresa, eu vi um arquivo, e o rapaz que ia me entrevistar, ele abriu aquele arquivo, estava escrito tinha várias pastas e nelas escrito obra tal, obra de número tal, obra de número tal. E aí eu fiquei pensando, eu falei, mais uma vez em obra. Eu comecei a trabalhar na minha vida, foi em obra, em primeiro registro meu, foi em obra. E quando eu vi aquilo, eu falei, eu já saí de obra, agora vou ter que voltar novamente para a obra. Eu não queria trabalhar em obra. Mas Senhor, aquele propósito que eu havia feito com Deus, falei, vamos permanecer. E aí na entrevista, eu fiz toda a entrevista e aí nesse processo seletivo, o rapaz falou, olha, vamos ficar com você. E aconteceu a primeira coisa que eu falei que se acontecesse, né, para mim entrar dentro daquela empresa. Então eu fui fazer os exames, eu estava fazendo um curso técnico de segurança do trabalho. E quando eu estava fazendo o exame, a moça falou para mim assim, olha, tem uma empresa que ela está contratando um estagiário para ser técnico de segurança do trabalho. E para mim aquilo veio uma mão na roda. Eu falei, eu vou lá.
se não, eu nem vou na empresa que me chamou, nem quero ir lá, eu vou fazer nessa empresa que essa moça me indicou. E aí eu fui nessa empresa. Quando eu cheguei na empresa, tinha acabado de sair um técnico estagiário que havia sido contratado naquele instante. Eu falei, Senhor, eu vou ter que ir para aquela empresa mesmo. Eu não queria ir, mas eu vou ter que ir. E aí eu passando, cheguei dentro da empresa e comecei a trabalhar. E aí eu passei a gostar daquela empresa. Hoje eu estou feliz, eu continuo trabalhando nela. E eu gosto de trabalhar nela. De lá que vem o meu sustento. Foi de lá que eu aprendi muita coisa também. E dessa empresa que eu consegui as coisas que eu possuo hoje bem, foi Deus que me deu. Mas também através do fruto do meu trabalho e dentro dessa empresa. Hoje eu estou satisfeito, com toda sinceridade. Mas a forma que eu me comportei, que me levou a esses sentimentos, eu estava tirando uma coisa ruim dentro de uma coisa boa que estava acontecendo na minha vida. É por isso que eu admiro pessoas que conseguem tirar coisas boas de situações ruins na vida. Quando está tudo um caos para ele, mas ele consegue ver alguma coisa boa. Eu admiro pessoas assim. E olhando nesse texto, Paulo, ele era um desses. Paulo, ele tinha uma visão extraordinária e ele conseguia tirar coisas boas de momentos péssimos na vida, de momentos complicados, de momentos que viram um caos na vida dele. Ele consegue extrair coisas boas, mas ele não somente extrai coisas boas para si, mas também ele transmite para as pessoas as coisas boas. E aí eu quero falar com os irmãos, compartilhar com os irmãos que esse primeiro versículo que nós lemos apenas, destacar sobre 3 coisas que Paulo ele transmite para os irmãos da igreja de Éfeso. Primeiro, nesse versículo, Paulo tenta mostrar aqui para os irmãos o que é Deus. Segundo, quem é Deus. E terceiro, o que Deus faz. Irmãos, quando Paulo ele escreve essa carta para os irmãos, Paulo ele está solidificando os irmãos a acreditar em Jesus. Por que que Paulo ele escreve isso? Vamos entender um pouco do contexto histórico que Paulo ele vivencia. Primeiro, quando Paulo ele foi para Éfeso, ele ficou durante 3 anos naquela cidade. E Paulo, quando estava pregando o evangelho nas praças públicas, Paulo ele sofre o primeiro confronto. Ele foi chamado de tagarela. Os filósofos da época não conheciam Paulo, então passaram a rechaçar Paulo, dizendo que ele era um tagarela, falava demais de coisas que não sabia. Mas mesmo assim, Paulo ele pregava a palavra do Senhor, e aquilo chamou a atenção de algumas pessoas. Então Paulo foi convidado a participar do grupo deles, a falar sobre os pensamentos do apóstolo Paulo. E aí Paulo começa a pregar o evangelho. Ele começa a anunciar Jesus Cristo ressurreto, o Senhor, o Salvador de todos nós. Então, aqueles irmãos ficaram divididos. Algumas pessoas passaram a não acreditar e as outras pessoas passaram a acreditar fortemente no que Paulo estava falando. Então, isso trouxe uma grande divisão. E a segunda coisa que acontece com o apóstolo Paulo é que Paulo foi rechaçado também pelas pessoas daquela cidade por conta da pregação dele. Pessoas estavam se convertendo naquela época e muitas pessoas deixaram de adorar a Diana, a deusa da fertilidade deles, e passaram a adorar ao Senhor Jesus Cristo. E com aquilo, as pessoas que fabricavam estátuas para as pessoas adorarem da deusa Diana, o lucro deles foram caindo.
Isso trouxe uma revolta para aqueles vendedores e eles começaram a causar alvoroço com a população. Começaram a reunir multidões de pessoas, foram em praça pública anunciando que Diana era a deusa deles durante 2 horas. Paulo tentou ir lá convencê-los ao contrário, mas os irmãos não deixaram Paulo ir, porque talvez Paulo poderia ser rechaçado naquele momento, ou até ser apedrejado. Então os irmãos cuidaram do apóstolo Paulo. Mas mesmo assim, Paulo teve um trabalho maravilhoso. Havia naquela cidade de Éfeso também um templo que tinha como título Ao Deus Desconhecido. Paulo, com muita sabedoria e sutileza, ele fala para aquelas pessoas que o Deus desconhecido Paulo conhecia. Então ele deu o nome daquele lugar que seria o Deus desconhecido, ele passou a chamar de Senhor Jesus Cristo. Ele falou: ao Deus desconhecido que vocês adoram, eu sei quem é o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para dar vida para vocês. Então Paulo, ele enfrenta essas dificuldades, esses conflitos, e Paulo, ele consegue, mesmo diante disso, tirar coisas boas de situações ruins. O apóstolo Paulo, então, depois de pregar, estruturar aquela igreja, anos mais tarde, ele já estava preso, ele escreve essa carta aos Gálatas, aos Efésios. E aí ele, trazendo esta mensagem, logo ele diz nesse versículo 3, falando: bendito o Deus e Pai. Sobre essas 3 coisas que eu quero enfatizar, que merecem destaque dentro desse texto, é sobre que Paulo, ele traz a evidência sobre o que Deus é, quem Deus é e o que Deus faz. Quando Paulo fala bendito seja Deus, Paulo, ele estava trazendo todo o louvor, toda a honra, toda a glória deve ser enaltecida ao Senhor Deus poderoso, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo, ele fala isso? Por conta dos Efésios. Essas pessoas, eles tinham como Deus, como a Diana, a deusa da fertilidade. Havia-se um boato naquela época que o sol se curvava diante da deusa Diana, diante do templo, que o sol não via nada mais belo do que o templo de Diana quando ele nascesse. Olha, irmãos, olha o ponto de como chegou. Então Paulo logo já escreve essa carta dizendo o seguinte: bendito seja Deus, louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, acima dos céus, acima de tudo. Deus, ele é o Senhor e majestoso, e não existe outro Deus acima de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Deus é glorificado, somente Deus é exaltado, ele deve ser adorado para todo sempre. Paulo estava dizendo que somente Deus deveria ser louvado. Ele traz todo louvor, toda honra, toda glória ao nosso Deus, que não era o templo de Diana, não era o sol, não eram os inúmeros templos que existiam naquela época, inúmeros deuses que existiam naquela época, e eles adoravam. Paulo estava dizendo que somente um deve ser louvado, o nosso Deus. Em qualquer circunstância em que possa viver, Deus deve ser adorado. Deus deve ser adorado. Segunda coisa que merece destaque é quem Deus é. Quando o apóstolo Paulo fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está falando que Deus é o nosso Pai, que Deus é o nosso Senhor, ele é louvado e ele é o nosso Pai. Ele traz isso em evidência para esses irmãos a saberem a quem eles estão servindo, que não é qualquer pessoa, não é um Deus que traz uma certa distância das pessoas, não é um Senhor que se distancia do seu povo.
Pelo contrário, Ele é Pai, o sentimento de Pai é de proximidade. Então Paulo estava falando, o nosso Deus é Pai, que nós podemos se achegar a Ele, nós podemos ter uma proximidade, uma intimidade de Pai como Filho também. Nós podemos ser abençoados por Deus, podemos e somos abençoados por Deus. Deus é o nosso Pai, a Ele todo louvor, a Ele toda glória, e Ele é o nosso Pai. E terceira coisa, o apóstolo Paulo evidencia aqui o que Deus faz. Deus, Ele faz algo maravilhoso. Ele nos abençoa nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. Ele nos abençoa com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Meus queridos irmãos, olha a grandeza de Deus. No Antigo Testamento se enfatizava muito que a maneira de você ser abençoado era pela matéria, por aquilo que você possuía, por aquilo que você tinha naquele momento. Mas Jesus, ele nos dá uma outra perspectiva, e Paulo também nos esclarece com essa revelação, dizendo que nós somos abençoados por Deus, que nós somos abençoados por Deus, não somente nessa região física que nós vivemos, nessa matéria, mas nós somos abençoados por Deus nas regiões celestiais, com todas as bênçãos espirituais, com todas. E dentre elas é a sua salvação, o qual Deus deu para você, quando Jesus Cristo morreu na cruz para te dar a salvação. Olha essa bênção espiritual. Foi Deus que deu para você. Ninguém poderia te dar essa bênção. Ninguém poderia chegar para você e falar: olha, eu te garanto que você está salvo. Ninguém, a não ser o nosso Deus e Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi aquele que morreu na cruz que nos garantiu. Ele que comprou você com o seu sangue. Ele comprou a sua vida com o sangue dele, aspergido lá na cruz, para te dar a salvação. Olha o maior presente, essa é uma bênção espiritual. Ele nos dá todas as bênçãos espirituais. Ele nos dá a graça da salvação, Ele nos dá a graça de fortalecermos nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação em nossas vidas. Deus fortalece a cada um de nós. Então Paulo, ele começa a enxergar tudo isso, e com tudo isso que Paulo, ele transmite aos irmãos, sobre isso, cabe nós refletirmos um pouco agora. Como que Paulo, ele chegou nessa conclusão? Como que Paulo, ele conseguiu definir isso muito bem? Primeiro, que o processo, ele nos molda e não nos distancia. Que o processo, ele nos serve para moldar e não para nos distanciar. O que é isso, meus queridos? Paulo, ele simplesmente não era com palavras que ele convencia as pessoas. O apóstolo Paulo mesmo diz a carta aos Coríntios que ele não foi com sublimidade de palavras, mas sim demonstração de poder do Espírito Santo. Meus irmãos, Paulo não demonstra apenas com falácias. Paulo, ele demonstra isso através da sua vida. A vida do apóstolo Paulo era um testemunho vivo a respeito das manifestações de Deus na vida dele. O processo fez apenas com que moldasse a vida do apóstolo Paulo, para dar credibilidade mais daquilo que ele falava. O processo não estava distanciando. Que processo é esse? Que processo é isso, irmãos? Olha a vida do apóstolo Paulo. Paulo enfrenta várias dificuldades. Na cidade de Éfeso, ele é chamado como tagarela. Na cidade de Éfeso, as pessoas não aceitam o apóstolo Paulo. As pessoas montaram um grupo em massa
para ir contra os ensinos do apóstolo Paulo. Depois o apóstolo Paulo vai para Jerusalém, ele é aprisionado, ele vai ser julgado, e ele vai ser sentenciado à morte, e ele sabia também dessas coisas, porque o apóstolo Paulo mesmo disse aos irmãos de Efésios, que o que estava esperando ele em Jerusalém, era prisões e açoites. Pessoas queriam maltratar o apóstolo Paulo, mas ele tinha convicção daquilo que Deus tinha para ele. O processo que o apóstolo Paulo estava passando, apenas só estava moldando para ele crer cada vez mais em Deus e transmitir essa verdade aos nossos corações. Os processos que o apóstolo Paulo passou, não distanciaram ele de Deus, mas moldaram ele para firmar com convicção aquilo que ele falava. Quantas pessoas passam um processo na vida? Quantas pessoas estão vivendo momentos turbulentos, angustiantes? E esses processos não são para te ferir, não são para te machucar, não são apenas momentos para deixar você abatido. Não, pelo contrário. Esses processos que você vive são apenas para moldar a sua vida, para estar mais próximo de Deus e dar a convicção ao Deus que você serve. A você acreditar nesse Deus em que você serve. É preciso nós sermos moldados por Deus. É preciso nós sermos trabalhados pelo Senhor. Deus, ele trabalha em nós e através de nós. Deus trabalhou na vida do apóstolo Paulo para trabalhar através do apóstolo Paulo. Olha como Deus, ele faz em nossas vidas. Olha o momento em que estamos vivendo. Eu já vi pessoas que estão desqualificando a situação que estamos vivendo pelo coronavírus, e tem pessoas que estão vivendo em pânico, em excesso. Pessoas estão paranoicas, pessoas estão vivendo com medo. Sempre anunciaram que se Jesus Cristo vir, glória a Deus, que estão preparados para a morte e encontrar com o Senhor Jesus. E esse momento que estamos vivendo, eu estou vendo pessoas que estão apavoradas, pessoas em pânico, porque está acontecendo, vivendo com medo. O Evangelho, ele não nos dá medo, pelo contrário, o Evangelho nos dá força para enfrentarmos as dificuldades. E se tiver algum mal desse que acontecer em nossas vidas, glória a Deus também, porque a nossa esperança é estar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Nós almejamos e ansiamos a nossa vida com o Senhor Jesus. Não devo ter medo. Apóstolo Paulo não tinha medo, ele tinha convicção, ele tinha certeza da esperança que ele tinha em Deus, dessa convicção de tudo que poderia estar acontecendo com a vida dele, estava moldando ele para ser um homem cada vez mais próximo de Deus. O apóstolo Paulo ainda dizia as cartas aos Filipenses: não que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha um sentido, ele tinha um objetivo, não importa o que ele passava, mas ele tinha um objetivo, era o céu. O alvo dele era o céu, ele queria chegar ao céu, e as coisas que aconteciam com ele só serviam para mudar a vida do apóstolo Paulo, só estava mudando o que ele acreditava, só estava polindo a vida dele sobre a crença que ele estava falando. Não era simplesmente falar, crer em Jesus, mas ele não acreditava de fato. Você tem que servir a Jesus, mas ele não acredita de fato como que tem que servir a Jesus. Paulo não era um desses. Paulo fazia valer com a sua vida, não era com as suas palavras, mas fazia valer com a sua vida. E esse é o momento em que estamos vivendo. Eu estou encontrando pessoas que estão em pânico, desesperada, que tudo que falava na história da sua vida a respeito de Jesus, estão se contradizendo nesses momentos. Olha, esses momentos não são para te destruir,
mas são para polir a sua vida, moldar você ao Evangelho de Jesus Cristo, ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, para que você possa ser um crente com Deus, que você possa chegar mais próximo de Deus. Segundo, que Paulo ele nos instrui aqui, é que toda obra que nós realizamos, elas também são reveladas em momentos de crise. Toda obra que são realizadas, elas são reveladas em momento de crise. Não adianta você passar a vida toda dentro da igreja, vivendo o Evangelho dentro da igreja, dizendo que deve servir a Jesus, que deve seguir, que deve fazer, que deve estar atuante, mas quando chega o momento de crise, esses momentos são revelados aquilo que você estava dizendo, se é verdade ou não é na sua vida. Se tudo aquilo que você fala, ela vai ser revelada no momento. Se tudo aquilo que você pronunciou, ela vai ser colocado em prova em algum momento. Me admira o apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 14, Paulo fala o seguinte, que é que por muitas lutas e tribulações, nos importa entrarmos no reino de Deus. O apóstolo Paulo, uma certa vez, em Atos, no capítulo 16, ele começa a pregar no Evangelho e as pessoas começam a negligenciar, porque Paulo começou, de uma certa forma, a trazer prejuízos financeiros para aquelas pessoas, porque ele repreende um espírito maligno que existia em uma moça que dava lucro para os seus senhores. E quando Paulo repreende aquilo, aquela mulher foi liberta. Então aqueles homens reclamam com as autoridades da cidade e prende Paulo. Paulo e Silas é aprisionado, açoitado, castigado. Mas perto da meia-noite, eles estavam louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo não só fazia valer as palavras que ele estava dizendo, mas ele fazia valer com a sua própria vida. Era ter entusiasmo em meio às tribulações. Era ter alegria em meio ao caos. Era ver coisas boas diante de situações ruins que estavam acontecendo. Era ver coisas maravilhosas dentro de um caos que está acontecendo. Paulo conseguia enxergar isso. Que você, meu irmão, aí na sua casa, possa enxergar isso também em nome de Jesus. Que você possa enxergar alguma coisa boa dentro de algo que está acontecendo de ruim na sua vida. De algo que pode estar um caos na sua vida, pode estar caindo uma tempestade, um tornado passando na sua vida, e você não pode estar entendendo o que é. Talvez você perdeu o seu emprego, talvez você perdeu alguém ente querido por conta dessa doença, talvez você perdeu algo muito terrível que está acontecendo em sua vida, algo que você apreciava muito você perdeu, mas eu vou falar para você em nome de Jesus: tire coisas boas de algo que está acontecendo, comece a olhar a manifestação de Deus, o poder de Deus na sua vida, o quanto Ele tem sido bondoso para você. Tente enxergar coisas boas. Paulo, começando a louvar ao Senhor, só estava acontecendo coisas ruins com ele, desgraça com ele, coisas terríveis com ele. Paulo apedrejado, machucado, açoitado, acorrentado, e ele começou a louvar ao Senhor, engrandecer ao nome do Senhor, a louvar o nome de Deus. E de repente aconteceu um terremoto, um grande terremoto, e acontece 2 grandes milagres naquele lugar. Quando aquele terremoto caiu, quando aquele terremoto apareceu naquele lugar, as prisões foram abertas. Aquelas pessoas que estavam aprisionadas poderiam sair. Logo de imediato, o carcereiro, ele pegou a espada e iria se matar. E Paulo grita: não faça mal para você, porque todos nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui. Primeiro milagre. Deus dá um milagre moral naquele lugar. Porque todas aquelas pessoas que estavam aprisionadas, ele poderia usar daquela oportunidade e fugirem. Eles poderiam fugir. Mas o Evangelho de Deus,
sendo anunciada através do apóstolo Paulo, alcançou o coração daquelas vidas. E eles não fogem, eles têm uma transformação moral. O Evangelho, o poder de Deus é isso. Ele nos dá uma transformação moral em nossas vidas. Ele começa a trabalhar na nossa moral. Coisas que nós não fazíamos, coisas que nós fazíamos, nós deixamos de fazer. A Bíblia fala que aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. A palavra de Deus, ela fala sobre nós largarmos tudo que é errado. O Evangelho, ele nos dá renúncia. O Evangelho, ele trabalha sobre a nossa moral. Deus trabalhou no coração daquelas pessoas através do apóstolo Paulo. Agora a sua vida é aquilo que você está falando? Ou você está com medo, entrando em pânico sobre tudo de ruim que está acontecendo? Não precisa ter medo, é preciso ter esperança. Porque Deus tem algo de bom dentro de você. Deus tem algo de bom para fazer em sua vida. Tenta enxergar isso. Olhe as manifestações de Deus acontecer dentro da sua vida. Por mais que esteja um caos, Deus está agindo sobre você. Deus está agindo sobre você. Segundo milagre que Deus realiza naquele momento é a salvação. Aquele carcereiro ia se matar. Sabe por quê? Porque se ele não se matasse, os soldados romanos matariam ele, porque eles acreditavam que os soldados, aquelas pessoas que estavam aprisionadas, eles iriam fugir. E logo ele ficou temeroso, porque ele era o carcereiro, ele não poderia deixar ninguém fugir. Se alguém fugisse, aquele homem estava sentenciado à morte. Então Deus, ele faz esse milagre, ele dá a salvação para aquele homem. Por conta do primeiro milagre, Deus transformou a moral daqueles encarcerados. E eles ficaram. E o apóstolo Paulo fala, não faças mal para você, porque todos estamos aqui. E aquele homem fala, o que hei de fazer então para herdar a vida eterna? E o apóstolo Paulo fala assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O segundo milagre é a salvação que Deus nos dá. Aleluia! Deus te deu a salvação, meu irmão. Deus te garantiu a salvação lá na cruz. Não há o que temer. Não há motivo para você entrar em desespero. Não há motivo para você entrar em pânico. Deus te deu a salvação lá na cruz, com seu sangue sendo aspergido. Confie nele, tem esperança. Momentos ruins vai passar e você vai poder exaltar o nome do Senhor. Melhor dizendo, exalte o Senhor dentro desses momentos ruins. Enaltece o nome de Deus, glorifica o Senhor, porque Ele é majestoso sobre a sua vida. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. E que você possa ter uma semana abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Amém.